do profeta 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31. Amém? Que diz: Também Barzilai, o Gileonita, desceu de Rogelim e passou como rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Barzilai, ele era bem velho da idade, de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo e eu vou te sustentar em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos terão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia eu, teu servo, perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda a voz dos cantores e das cantoras ouvir? E porque este teu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei um pouquinho além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Deixe que esse seu servo volte, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo, Quimã. Deixe que ele passe para o Jordão. Deixe para que ele vá com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. E o rei respondeu: Quimã passará comigo e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei. Tudo o povo passou e o rei também passou. E o rei beijou a Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. Essa é uma história que pode sentar em nome de Jesus, a igreja. Essa história eu achei muito importante. Eu estava lendo a Bíblia para decidir a respeito do que eu vinha para trazer essa noite. E quando eu me deparei com esta palavra, Deus disse: é essa que você vai falar. Porque essa palavra, ela traz uns pontos muito importantes a respeito da vida de Barzilai. Esse texto, ele fala sobre um momento delicado da vida de Davi. Um momento marcado por desafios, um momento marcado por tristezas, mas também é um momento marcado por superação e gratidão. Davi, ele tinha um filho por nome Absalão. E Absalão, ele arma uma revolta contra o rei. Absalão faz uma rebelião contra o seu próprio pai. E foi algo muito desgastante para Davi. Foi uma rebelião séria, foi uma rebelião grave, tanto que Davi, ele precisa sair de Jerusalém para evitar danos pior. E Davi vai justamente para Manaim. Davi sai de Jerusalém, vai para Manaim, junto com alguns dos seus homens, parte do seu soldado, pessoas que eram leais a Davi. Chegando em Manaim, ele se encontra com Barzilai. Se encontrando com Barzilai, Barzilai significa homem de fé, significa homem forte, homem que não se rende fácil. E Barzilai, ele acolhe Davi. Barzilai, como a palavra nos diz, ele era homem rico, e ele acolhe Davi nesse momento de dificuldade. Ele acolhe Davi nesse momento delicado da sua vida. Mas chega um momento que a rebelião, ela é controlada. A rebelião, ela é controlada, e infelizmente Davi perde o seu filho Absalão. Absalão morre porque não havia outra maneira de se sair dessa situação naquele momento. E Davi, ele recupera suas forças e volta a Jerusalém. Davi recupera suas forças e volta para casa. E Davi está voltando para casa com alegria, mesmo sentindo a perca do seu filho. Mas Davi está voltando para o seu lugar no governo. Então é um momento de alegria desse texto. É um momento que Davi está voltando de volta para reinar. E muitas pessoas se aproximam de Davi com alegria. Muitas pessoas estão se aproximando de Davi com júbilo.
E Barzilai está junto com Davi. Ele chega com Davi até o Jordão, que é o momento dessa aplicação do texto. E o Jordão é conhecido como limite. O Jordão é um rio. Vocês que sabem, rio é limite. Rio é onde separa duas divisões, onde separa dois tempos, é onde separa dois momentos. E Barzilai chega com Davi bem pertinho do rio. E Davi olha para Barzilai e diz: vem comigo para Jerusalém, que eu vou te sustentar todos os dias da tua vida. Passa comigo, vamos para Jerusalém. Preste atenção que eles já eram amigos. Eles já se conheciam, eles já tinham um nível de intimidade. Mas Davi está dizendo para Barzilai, o rei está dizendo para Barzilai: eu estou te convidando para morar na minha casa. Eu estou te convidando, Barzilai, para comer da minha comida, para sentar na minha mesa todos os dias da sua vida. Eu estou te convidando para um estreitamento de relacionamento. Eu estou te convidando para ter um outro nível de comunhão comigo. E pra gente, olhando com os nossos olhos, eu olhando com meus olhos, isso é um convite irrecusável. É a mesma coisa que você fosse amigo da rainha da Inglaterra, ou vamos dizer do nosso presidente Bolsonaro, e ele te ligasse dizendo: vem morar comigo que eu vou te sustentar pro resto da tua vida. É um pedido irrecusável de se fazer. Mas Barzilai recusa. Mas Barzilai diz assim: me deixa aqui, Senhor. É um convite irrecusável. Mas Barzilai olha para Davi no versículo 34 e 35 e diz: eu não posso ir, porque eu sou velho demais. Quantos anos eu ainda teria? E quem sabe responder essa pergunta? Barzilai está dizendo: vivi tudo que eu tinha para viver. E eu vim falar para você essa noite. Eu vim pregar para uma igreja que é amiga do rei. Eu vim pregar para uma igreja que já tem um relacionamento com o rei, mas está igual a Barzilai dizendo: me deixa aqui. Deus passou o ano todinho falando no relacionamento. Eu quero intimidade, eu quero compromisso, eu quero te revelar algo novo. Eu tenho algo novo para a tua vida, mas a gente está igual a Barzilai. Me deixa aqui, Senhor. A gente julga ele dizendo: é um convite irrecusável. Mas porque também recusamos a voz do Senhor quando ele nos diz: passa pelo Jordão, vamos comigo para Jerusalém, atravesse esse rio, porque eu tenho algo novo para te entregar. Mas Deus está convidando para ele atravessar o rio. Davi está convidando: atravessa o Jordão, vem para mais perto, vem morar definitivamente na minha casa, amanhecer e anoitecer comigo, viver perto, ter experiências comigo. E a gente está recusando igual a Barzilai. E por que deixamos? E por que falamos a Deus: nos deixa aqui? Se olharmos para as desculpas de Barzilai, ela se identifica primeiramente comigo. Se formos olharmos e analisarmos as desculpas que Barzilai dá a Davi para não ter um relacionamento mais íntimo com ele, vai se parecer com a gente, com Deus. A primeira desculpa que ele usa é: quantos anos de vida eu ainda terei? Eu já vivi tudo. Barzilai chega para Davi e diz: quantos anos de vida eu ainda tive? Eu ainda vou ter. Ou seja, em outras palavras, eu já vivi tudo que eu tinha para viver. É um limitador que tem na nossa vida, que está a todo momento soprando no nosso ouvido: tá na igreja, basta. Tá do jeito que tá, já basta. Tu não vai fluir, não vai passar disso. É um limitador dizendo: tá no conjunto, já é o suficiente. Você já não tá cantando, já é o suficiente. Mas no já é obreiro, é o suficiente. Não tá indo pra igreja, é o suficiente.
suficiente, mas ei, começa a repreender esse limitador na sua vida. Você não viveu ainda tudo que Deus tem preparado para você. Ei, Deus tem muita coisa. Ele não se limita aos nossos pensamentos, Ele não se limita aos nossos planos, Ele vai bem além. Quem poderá imaginar o tamanho do seu poder? Nem ouvidos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram que Deus tem preparado para a igreja. Deus não se limita ao seu pensamento, ao seu projeto, à sua experiência. Você ainda vai cantar muitas canções. Você ainda vai chorar muito de alegria como você nunca chorou. Você ainda vai orar com tanta intensidade como você nunca orou na sua vida. Você ainda vai conhecer muitos mistérios de Deus que você ainda não conheceu. Repreenda esse limitador na tua vida. Repreenda essa voz de Satanás dizendo: já basta, tá do jeito que tá da maneira que tá. Deus é muito mais aquilo do que conhecemos. E a segunda desculpa que vacilar e chega para Deus e fala é: poderia eu discernir entre o que é bom e mal? Presta atenção que vacilar não diz do que é bem e mal, não. Ele diz entre o que é bom e mal, e é mal com U. Ou seja, vacilar está dizendo: eu já não tenho mais a capacidade de fazer escolhas acertadas. O que ele está dizendo é que eu já tenho 80 anos e eu não consigo mais fazer escolhas acertadas. O engraçado é que Noé, com 120 anos, começou a construir a arca. Moisés, com 80 anos, estava começando o seu ministério de liderança. E Basilai, com 80 anos, dizendo: eu já sou velho, mas não sei escolher, não sei fazer escolhas acertadas. Preste atenção que não é idade, que não é momento, que não é tempo, é a maneira que eu me comporto diante da voz do Senhor. Você pode ter a idade que for, ser do jeito que for, da cidade que for, ter a escolaridade que for, mas se Deus está te fazendo convite, Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que opera. Só que Ele está dizendo: eu já sou velho demais. E Deus está dizendo para você: é tempos de escolhas acertadas, é tempo de escolhas corretas, é tempo de viver o melhor. Não confunda contentamento com comodidade. Está satisfeito com o que Deus te deu? Ótimo. Está satisfeito da maneira que você está? Ótimo. Mas se Deus quer algo novo para a sua vida, aceite. Aceite a novidade do Senhor. Aceite atravessar o Jordão, a mergulhar por águas profundas até um relacionamento melhor com Ele. Não é normal chegar e dizer: o que vinha é lucro, o que acontecer tá bom. Isso muitas das vezes está camuflado no desejo de desistência. Não, eu tô bom, tá do jeito que eu tô, ser do jeito que eu tô, fazendo o que tô e tendo a intimidade que eu tenho. Cuidado com o comodismo. Cuidado, porque Satanás anda investindo aí e você nem percebe. Você vai saber fazer as escolhas acertadas. O que Deus está mandando eu falar para você essa noite é que saia daqui sabendo fazer as melhores escolhas. Não importa o tempo, o momento, a idade e o jeito, mas Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que faz. E Basilai, ele continua as suas séries de perguntas, e a gente vai para a nossa terceira pergunta que ele faz: poderia o teu servo gostar do que comer e do que beber? Basilai, ele não está dizendo que não come ou não bebe mais, porque até se ele não comesse e não bebesse, ele não estava vivo.
O que Basilai está dizendo é que seu paladar está sendo alterado pela velhice. E em épocas de coronavírus, quem pegou entende muito bem o que é ficar sem sentir o paladar, não sentir gosto de nada. Basilai, ele está dizendo: eu como, mas eu como para sobreviver. Eu como, mas eu como por uma necessidade. Eu como, mas eu não como mais por prazer. E eu não sei você, que gosta de comer tanto quanto eu gosto, mas quando a gente está comendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer, a gente não pensa que, ai meu Deus, como isso vai fazer bom pro meu corpo. Ai meu Deus, como isso tem tais nutrientes. Não. A gente come por prazer. A gente come com gosto. A gente degusta, chega com felicidade para ter prazer. A gente come para ter prazer. E Basilai está dizendo: eu não vou, Davi, para Jerusalém para ver as tâmaras e eu não poder provar, para ver o vinho e eu não poder beber, ter o pão e eu não poder comer, porque comida para mim é suprimento de necessidade. E muitos de nós ficamos aqui, decidimos ser igual a Basilai, ficar desse lado do Jordão e não viver coisas profundas com Deus, porque para algum de nós o prazer já foi embora. Porque para muito de nós o prazer já perdemos há muito tempo e só permanecemos na igreja por necessidades. O que te trouxe aqui esta noite foi fazer parte de uma igreja a qual, se você não viesse, a sua falta seria notada e alguns comentários iriam surgir. Ou foi prazer que te trouxe aqui esta noite? O que te trouxe, o que te motiva a dizimar e ofertar? É medo do cortador, migrador, devorador, gafanhoto, ou prazer em ajudar a casa do Senhor? O que tem te motivado a levantar no momento de louvor, a estar cantando, a estar adorando? É para ninguém te julgar quando você sentar? O prazer em estar louvando o nome de Deus? O que te motiva a vir para a intercessão, a se ajoelhar 31 horas de joelhos? É para ninguém te cobrar? É para ninguém te criticar? Ou é prazer? O que te motiva a ler a Bíblia todo dia é medo de Satanás entrar na tua casa e destruir a tua família? Ou é prazer? Antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer em estar na casa do Senhor. Tenha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em se arrumar na sua casa, a colocar a sua melhor roupa e vir adorar. Tenha prazer. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje que o prazer vai estar voltando. Que o prazer de estar louvando o nome do Senhor vai voltar. Que o prazer de sentir a presença dEle, de preparar uma palavra, de adorar de verdade vai estar voltando. Eu quero repreender sobre a tua vida todo cortador, todo demônio que tem sido alojado sobre a tua vida, que tem esfriado a tua vida espiritual, que tem te feito apenas cumprir um protocolo, em seguir uma rotina. Seja quebrado. Seja quebrado toda a frieza que tem feito você mal trocar algumas palavras com Deus, que tem te feito apenas ler a Bíblia por obrigação, a se ajoelhar por obrigação, a estar no culto por obrigação, a estar louvando por obrigação, por medo. Você vai voltar a ter prazer. Deus está dizendo para você esta noite: tenha prazer em estar na minha casa. Hoje eu vou estar renovando as tuas forças, e esse demônio que tem te atormentado e te aprisionado vai cair por terra. E lá vai Basilai para mais uma pergunta a Deus. Ele diz: a minha audição já não é mais a mesma. Poderia eu ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Basilai, ele não é deficiente auditivo. Apenas
está com a sua audição alterada, modificada por causa da velhice. Tudo bem, a idade chega para todo mundo. E alguns problemas carnais acontecem. Está com a audição carnal, com dificuldade, tudo bem. Mas e a sua audição espiritual? Como anda a sua audição espiritual esta noite? Deus nunca mais falou, ou você que nunca mais ouviu. Deus, Ele quer restaurar a capacidade de ouvir. E quem ouve a voz de Deus, quem tem o ouvido aguçado pela presença de Deus, a palavra, você não vai até a palavra, é a palavra que vem até você. No livro de Jeremias, cerca de 51 vezes, a expressão é pronunciada: e veio a mim a palavra do Senhor. Quando a gente está em comunhão com o Pai, é lavando louça e ouvindo a voz de Deus, é varrendo a casa e ouvindo a voz de Deus, é andando na rua e ouvindo a voz de Deus, é no trabalho e ouvindo a voz de Deus, é dormindo e ouvindo a voz de Deus. Isso é quem tem intimidade com o Pai. E eu montando essa palavra, eu lembrei de Davi, que diz assim: Lia tem uma boca danada, é boca não, é ouvido. É ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. É ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus. Porque quando a gente está com o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, ninguém nos engana fácil. Por quê? Porque a gente ouve a voz de Deus. Porque a gente ouve a palavra de Deus. A gente não precisa estar procurando profeta, não. Deus fala com a gente ouve a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é lindo. Tinha na Bíblia um profeta chamado Aías. Ele já era velho, com os olhos cansados, com os ouvidos cansados, mas com o mundo e a audição espiritual apurada. Aí chega Jeroboão, o rei Jeroboão. O filho dele está doente. Ele diz: eu quero saber o que o profeta tem a dizer sobre o meu filho. Mas eu chegar lá dizendo que meu filho é muito fácil. Ele pega a esposa dele e diz: vai até na casa do profeta, vai disfarçada de uma mulher comum, coloca roupa comum, ajeita o cabelo como uma simples camponesa e vai. E ela foi. Quando ela bate na porta do rei, quando ela bate na porta do profeta, o profeta diz: entra, mulher de Jeroboão. Quem escuta a voz de Deus não é enganado. Quem escuta a voz de Deus não é enganado. Começa a apurar os teus ouvidos, começa a clamar e a dizer: eu quero ouvir a tua voz, Jesus. Eu já estou cansada de ser enganada. Eu já estou cansada de ser dependente. Eu quero ouvir a tua voz. Eu cansei. Eu quero relacionamento contigo. Tem gente que fica do outro lado do Jordão, porque usa muitas desculpas. E lá vem a última desculpa de Barzilai, e para mim é a pior. Ele chega para Davi e diz: eu não vou, porque eu vou ser um peso para você, rei. Eu não vou, porque eu vou ser um peso. Mas eu quero que você fale para você essa noite, em voz alta: você é uma bênção. Eu sou uma bênção. Com voz de profeta e autoridade, que é pro inferno ouvir: eu sou uma bênção. Eu não vou ser peso na vida de ninguém, porque eu sou uma bênção. Tem gente que fica do outro lado do Rio Jordão, porque tá igual a Barzilai, porque acredita que é um peso. Eu não tenho utilidade, eu não tenho ministério, eu não tenho chamado, eu não tenho um dom, eu não tenho talento. Mas escuta o que Deus está falando esta noite. O rei está te convidando, e se ele está te convidando, ele sabe o porquê. Se ele está te convidando, é porque você é útil na casa do Senhor. Se ele chamou, é porque você tem ministério, é porque você tem chamado, é porque tem plano
mais um pouquinho. E quem conhece pessoas que é desse jeito, eu não vou, mas eu vou fazer só esse pouquinho. Eu vou ficar só aqui no canto. Eu vou fazer só desse jeito. Aí ele ainda piora a situação. Ele consegue ainda piorar a situação e diz: aqui tem um jovem, Quimá. Leva Quimá com você, Davi. Ei, para de insistir em ser substituído. Para insistir em ser substituído. Ele mora mais perto, mas é você quem o rei escolheu. Ah, ele fala melhor, mas foi você quem o rei escolheu. Ele canta melhor, mas foi você quem o rei escolheu. Ele prega melhor, mas foi você quem o rei escolheu. Ele tem mais talento, tem dom, fala melhor, mas foi você quem o rei escolheu. Ele é mais desenrolado, tem mais chamado, mas foi você que o rei escolheu. Vai reclamar com o rei. Está questionando por quê? Que se as outras pessoas são tudo isso, mas foi você quem ele chamou. Sara, para de empurrar H. Quem vai gerar a promessa para você essa noite? Ei, Sara, para de estar empurrando H. Quem vai gerar a promessa é você. Quem foi escolhido para gerar a promessa foi você. E ele disse: leva Quimá. Ele é jovem. E eles atravessam o Jordão. Davi chega para ele, para Basilar, beija. E Basilar chega e diz: deixa que eu volte, para que eu seja sepultado no mesmo lugar que meus pais foram sepultados. Eu amo meus pais. E eu admiro um monte de homens de Deus e mulheres de Deus. A história, o chamado, o testemunho. Mas eu não quero repetir as histórias dele. E eu sempre lembro da pregação do Rival, da qual ele fala: eu aprendi desse jeito. Eu aprendi que tem que ser assim. Eu aprendi que tem que ser desse modo. Ei, começa a obedecer a voz de Deus. Para se prender em coisas que você aprendeu. Não porque minha mãe me ensinou desse jeito. Não porque tem que ser dessa forma. Começa a obedecer a voz do Senhor. Você não nasceu para repetir a história de ninguém. Você não nasceu para se parecer com ninguém. Você nasceu de forma única, de maneira única, com chamado único, com propósito único. Então começa a obedecer a voz do Senhor e tira tudo aquilo que está atrapalhando. E a história, ela termina de uma maneira tão triste para mim. Porque depois de todos esses questionamentos, a Bíblia vem falar no último versículo e diz: e Davi beijou a Barzilai, e Barzilai voltou. E Barzilai voltou para sua casa. E Barzilai recusou todos os chamados e propostas que o rei falou para ele. Eu te convido a ficar de pé nesta noite. Barzilai, ele voltou. Voltou a acontecer tudo o que aconteceu. Mas eu quero que você saia daqui esta noite. Deus fala para você esta noite: você não vai voltar para o mesmo lugar. Você não vai ficar da mesma maneira. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Fecha teus olhos neste momento. Começa a orar ao Pai te pedindo: Deus, 2021 está chegando. E eu creio que Ele vai chegar para ser diferente. 2021 está chegando. E eu sei que eu passei 2020 igual a Barzilai, dizendo: me deixa aqui. Mas neste momento eu quero repreender, ó Deus. Eu quero repreender todo espírito imundo que aprisionou a minha vida espiritual. Eu quero repreender, ó Pai, toda potestade prisionar, ó Senhor Jesus, e principado que tem impedido que eu desça até o Jordão, que eu mergulhe nas tuas águas por completo. Deus, eu não quero que a minha história seja igual a de Barzilai, que tenha o mesmo fim de seus pais, que tenha o mesmo fim, ó Jesus, uma história triste. Eu quero que a minha história seja mudada por ti, Jesus. Eu não quero ser lembrado pelaquela que voltou atrás.
pelo aquele que voltou atrás, ó Pai. Eu quero ser lembrado pelo aquele que foi até o Jordão e chegou a Jerusalém. Eu quero romper, eu quero mais, eu quero orar mais, pregar mais, ser cheia de Ti, sentir a Tua presença, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor tem muitas promessas para se cumprir na minha vida. Oh, Espírito Santo, age nos corações, tira todo o peso, afasta, Pai, todo demônio, Jesus, e que os erros que eles cometeram não venham cometer mais, ó Jesus. Feche o seu olho. Aleluia.